Oi, boa noite, pessoal. Primeiro, obrigada aí por estarem aqui, né? Daqui a pouquinho a gente vai para o happy hour, prometo. Mas antes, quero realmente agradecer. Eu acho que vai ser um painel bem legal, com 3 mulheres incríveis que eu tive. Bom, já conheci a Ana, mas, aliás, a Ana Paula, né? Porque temos 2 Anas. Mas fico bem feliz assim de conhecê-las, que eu acho que tem bastante conteúdo. Mas sem mais delongas, né? O nosso tema é um dos temas que eu acho mais interessante, que é a nova geração, né? A nova que já nem é tão nova assim, mas ainda é nova em comparação, pelo menos à minha geração, e em como veio com um chip, né? Que a gente fala bem diferente em vários aspectos. E a gente tem muito que aprender também com essa geração. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E vou apresentar aqui bem rapidamente as meninas, mas elas vão falar um pouco mais delas, ali no pessoal, que eu acho que é o mais rico. A Ana Paula. A Ana Paula a gente se conhece já há um tempão, a gente se segue, a gente se acompanha. Uma pessoa super experiente na área de psicologia financeira também, que é um tema que eu gosto bastante, psicologia comportamental. Ela é psicóloga, né? Educadora financeira, mas eu descobri hoje que ela é engenheira, na verdade. Aí depois ela fez psicologia. Educadora financeira, especialista no despertar do potencial humano e na transformação de comportamentos em resultados consistentes. Achei legal. Atua clinicamente junto a jovens em saúde emocional, orientação profissional e comportamento financeiro, além de desenvolver líderes e organizações por meio de educação, consultoria e governança, apoiando a construção de ambientes de engajamento, performance e retorno financeiro. É mentora e professora no INSPER e na Startse, colunista do Estadão Investidor e autora do livro Crise Financeira na Floresta, distribuída em escolas de todo o Brasil, criadora do podcast YesCast, é isso? E do Saúde Financeira em parceria com a Casa do Saber. A Ana Luísa Fã, vou trocar minha folha aqui porque eu sou analógica, eu sou da outra geração ainda. Falo que eu trabalho bastante com sustentabilidade, falo que se eu medir minha pegada de carbono, vai só em impressão. A Ana Ana Luísa, né? É empreendedora digital, é empresária, especialista em investimentos, certificada pela Ambima. Aos 22 anos, reúne cerca de 470 mil seguidores, ensinando sobre investimentos com rigor técnico e linguagem acessível. É criadora do método Fan Invest, com mais de 1.500 alunos em cursos e mentorias. É idealizadora do Capital Feminino, comunidade dedicada ao protagonismo feminino das mulheres, cursando gestão financeira na FGV, une fundamento técnico, espírito empreendedor e visão de negócios para construir uma das marcas mais relevantes de educação financeira do país. Ela vai contar para a gente um pouco o que é, né, que ela faz. E a Maria Klein, né, Klein, como que pronuncia Klein? Que atua no mercado financeiro, hoje está no C6, né, mas trabalhou bastante tempo no JP Morgan, certo? Com foco em gestão patrimonial, investimento, relacionamento com clientes. Ela vai explicar um pouco mais da trajetória dela. E o mais legal é que as 3 têm backgrounds, né, experiências muito diferentes e complementares. Então, vai ser bem rica essa conversa. Eu vou parar de falar e vou passar para vocês. Acho que, para a gente começar, seria legal vocês se apresentarem no pessoal, né? Quem são vocês? E muito falando já, qual a relação de vocês com o dinheiro? Quando que vocês começaram nessa relação com o dinheiro, com o setor financeiro? Né? Em que momento e por quê? Todo mundo tem microfone? Temos sim. Ana Paula, quer começar? Pode ser. Bom, boa tarde, boa noite, né, para todas aqui, todos que estão. A gente se conhece, né, Nayara, faz tempo, não é porque a gente é velha, né? É porque é lá do Jardim da Infância, alguma coisa assim. E a minha relação com o dinheiro, bom, acho que como todos nós, e eu sou educadora financeira, eu digo que começa desde o berço, né? A gente começa a aprender conteúdos de educação financeira, com saber esperar, até a espera pela mamada de pequenininho de bebê já é um treinamento de educação financeira. Mas o meu primeiro contato, assim, o meu primeiro ganho financeiro, que acho que quando eu comecei a minha vida financeira autônoma, vamos dizer assim, foi na adolescência. Eu comecei a dar aula particular para conseguir ganhar o meu primeiro dinheirinho, né? E eu acho que isso nasceu numa família que, por um lado,
Meu pai ele estimulava muito a educação financeira, sem saber que era isso, mas ele trabalhava muito com planejamento financeiro. Meu pai é muito organizado de fazer orçamento, e ele me apresentou a calculadora 12C na adolescência. Então, eu tive contato já em casa, né, com a calculadora. Meu pai é médico, então, surpreendentemente, é uma pessoa que gosta de planejamento financeiro e calculadora, mas, por outro lado, ele também assume muito risco sem conhecer os investimentos, né? Assumiu. Hoje ele vai fazer 90 anos esse ano, meu pai. E aí eu comecei a meu primeiro dinheiro, então eu comecei minha organização financeira ali e fazer minha primeira poupança e tudo mais, né? Guardar, economizar e investir, lá na adolescência já. Mas, ao longo da minha trajetória, né, que a Nayara contou um pouquinho para vocês, eu sou engenheira na primeira formação, fiz uma carreira executiva, fui C-Level, conselho de administração, diretora administrativo-financeira, diretora de planejamento estratégico do Grupo Pão de Açúcar, e, em um determinado momento, eu resolvi empreender, e eu abri uma empresa de educação, do qual eu sou apaixonada. Acho que as coisas convergem. Eu comecei a dar minha primeira aula particular, né, adolescente, porque eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar, eu gosto de estudar e acredito muito na educação. E abri uma empresa de educação que era de artes, assim, eu fazia o contraturno nas escolas de extracurriculares, de dança, percussão, artes cênicas, né, teatro. E aí eu comecei a andar por muitas escolas com a minha empresa, eu tinha vários professores, estava em várias escolas aqui do estado de São Paulo, e aí eu percebi que não tinha educação financeira, que era, na minha carreira executiva, a minha fortaleza ali, que eu trabalhei como CFO e fiz MBA em finanças e atuava muito em gestão, estratégia e finanças. E uma filha de 7 anos de idade que fez uma dívida na cantina enorme, né? E eu falei, poxa, quem é o fiador dessa criança, né? Ninguém falou comigo. Mas eu percebi que eu precisava ensinar minha própria filha, assim como meu pai me ensinou, e que as escolas não tinham, e que eu estava dentro das escolas e não poderia trabalhar com isso. E aí eu escrevi um método de educação financeira, que se tornou uma coleção pela FTD, Educação Financeira e Valores, 6 livros, Fundamental 1, Fundamental 2, livro do professor, da família, e fiz o livro Crise Financeira na Floresta, que a Nayara contou para vocês. Ele é um livro aprovado pelo PNLD, então ele teve uma tiragem bem interessante, legal, assim, esse ano, em escolas estaduais, municipais, federais, né, escolas públicas de todo o Brasil, e tem várias escolas particulares que adotam o livro, e, se vocês quiserem conhecer, ele é vendido nas livrarias, então vocês estão convidadas. É isso, né, Nayara, que você pediu para contar um pouquinho o meu contato com o dinheiro e um pouquinho da minha trajetória, porque eu cheguei lá, cheguei por esse caminho e estou até hoje apaixonada, muitos anos. Fiz engenharia na primeira formação, decidi fazer psicologia na segunda, porque entendi, finalmente eu entendi, né, que trabalhar só com números não era o suficiente para ajudar pessoas, então fiz uma nova graduação, depois fiz mestrado em psicologia e hoje eu atuo nessa área com muita paixão. Ana Fã, quer falar? Muito prazer, boa tarde, boa noite, na verdade, agora já. A minha história na educação financeira foi um pouco diferente, teve a ver bastante com a cantina da escola, inclusive. Eu comecei a investir aos meus 16 anos, muito por conta da internet. Na minha escola, pais, eu nunca tinha tido esse tipo de contato até que chegou a pandemia, que foi um momento muito difícil para todo mundo, mas foi um período que, para mim, eu consegui sentar, estudar e ver o que eu queria fazer para a minha vida. Então, eu, com 16 anos, fiquei enfurnada no meu quarto e pesquisei vídeos no YouTube e apareceu bastante conteúdo de educação financeira, dos principais influenciadores, Thiago Negro, Natália Arcuri, e aí eu falei, opa, interessante isso aqui. E aí eu entendi, finalmente, o que significava investir. Eu vi que existia uma possibilidade diferente, então eu fui cada vez me aprofundando mais, de que eu não precisaria fazer um sistema tradicional, digamos assim, de fazer necessariamente escola, faculdade, depois um primeiro emprego, aposentadoria. Então, foi muito nisso. E, em relação à cantina, eu, desde cedo, antes mesmo de eu ter essa noção do que são investimentos, meus pais já me davam um valor semanal ou diário, enfim, para eu gastar, e era muito caro o lanche da escola. Bizarro, assim. E aí eu falei, se eu comprar o mais barato e eu guardar esse aqui, eu posso pegar esse aqui para comprar outra coisa melhor. Então, eu tive muito
talvez empiricamente, de começar a guardar, mas o que fez muita diferença para mim também foram os bancos digitais, que foi uma facilidade muito boa, e eu acredito que antes os menores de idade não tinham tanto acesso a investimentos, e enfim. Então, eu comecei pelas caixinhas, comecei a juntar, e quando eu vi que eu estava realmente juntando bastante, que isso já estava rendendo, eu falei, cara, isso aqui é maluco. E aí eu comecei realmente a me aprofundar bem mais, comecei a investir em fundos imobiliários, ações. E na minha trajetória, eu comecei como educadora financeira na internet, como a própria Nayara já tinha dito ali, foi por acaso, na verdade. Eu fazia faculdade de psicologia, gosto muito dessa área de desenvolvimento humano, e eu vi que eu queria fazer dinheiro. Eu já estagiava na época, eu já tinha um brechó, e também foi, para mim, um grande estralo, assim, quando eu fiz metade do meu salário no estágio em um dia vendendo roupa usada. E eu falei, opa, tem coisa aqui, tem coisa aqui. Então, foi basicamente isso. Comecei a produzir o conteúdo de uma forma falando de empreender, da necessidade de empreender, porque eu tinha feito esse dinheiro e que eu estava guardando. E o pessoal gostou muito da parte de investimentos. Nossa, como assim que está rendendo tanto? E aí eu vi que tinha uma oportunidade muito grande, porque eu fiz uma sequência de 3 vídeos, todos pegaram mais de 1 milhão de visualizações no TikTok. E eu falei, tem uma oportunidade, porque não estão falando com esses jovens. Não estão falando com os menores de idade, ou até mesmo a pessoa que já está no primeiro estágio, no primeiro emprego, e que quer ter uma vida diferente. Então, a partir daí, eu comecei a me aprofundar, me especializei, tirei minha certificação de especialista em investimentos, e hoje já tenho uma comunidade de mais de 1.500 alunos e praticamente 500 mil de pessoas que me acompanham nas redes sociais. Uau, muito bom. O que eu vou falar de uma vida tradicional, né? Completamente diferente das duas. Eu sou carioca, como todo mundo pode perceber, e até aos 16, 17 anos eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Sei lá, eu queria fazer culinária, eu queria fazer moda, queria fazer várias coisas que eu me identificava. E aí, o meu pai falou, Maria, vai fazer economia, porque se der tudo errado, alguma coisa vai dar certo. E aí eu entrei na faculdade muito cedo, e fui a primeira a estagiar da sala, assim. E eu estagiei no Banco BBM, o antigo Banco da Bahia. E eu era a única menina de lacinho, toda arrumadinha, num ambiente onde eu esperava zero que fosse assim. E foi zero assim. E no primeiro dia eu me lembro que eu voltei para casa chorando, no segundo dia chorando, no terceiro dia chorando. Na semana seguinte eu estava amando. E eu sou bem assim para quem me conhece, né? No primeiro momento eu sou um pouco desconfiada, mas depois a gente vai entendendo o que a gente está fazendo ali. Então, eu comecei na mesa de investimento, depois fui para a área de produtos, e depois demorou uns 5 anos para eu ir para a área de sales, que é o que eu faço hoje, e que eu amo. Então, eu penei muito para chegar onde eu queria. Um pouco diferente da velocidade de hoje em dia. Antigamente, a gente passava com as coisas com mais calma, talvez com mais profundidade. E não existe certo e errado, é só, no final do dia, o que foi a minha história. E aí, eu lembro de um diretor do banco, diretor de pesquisa, o Benny Partners, ele falou assim, puxa, Maria, você tem que ir para o banco gringo. E eu falei, imagina, estou adorando, aqui é uma delícia, eu aprendi a lidar com dinheiro, eu entendi que o dinheiro que eu ganhava dos meus pais funcionava para alguma coisa, eu me organizava, eu estava trabalhando, então eu estava ganhando dinheiro também. Eu me lembro que o meu primeiro estágio, o bônus dava para comprar metade de um carro. Eu falei, nossa, é muito dinheiro isso aqui, gente. Não é possível. Eu gastei tudo na primeira semana. É péssima. Mas esse diretor falou para mim, Maria, você precisa ter uma experiência de banco gringo. É importante, governança. Você vai entender isso. E logo no ano seguinte, eu comecei a trabalhar no JP Morgan, por onde eu passei quase toda a minha história de carreira. Foram quantos anos lá? Foram 16 anos de banco, entre saindo e voltando. E eu aprendi pra caramba. Ali, de fato, eu trabalhei com pessoas incríveis e que estavam construindo um business. Então, essa foi a minha primeira paixão da vida, assim, que foi construir um negócio dentro de uma grande placa. E com pessoas que tinham conhecimentos profundos verdadeiramente para fazer o que estavam fazendo. Não deu certo. A gente vendeu a operação local, ficou só com a offshore.
Mas foi um grande aprendizado. Nesse meio do caminho, na pandemia, eu estava em casa e a gente tinha um time que era muito unido. E que eu tinha uma grande admiração e queria trabalhar muito no mundo de asset management, chamava Rubens Henriques, ele estava no Itaú. Ele tinha saído uma reportagem dele dizendo que ele ia empreender. E eu falei assim, cara, eu vou empreender com esse cara. Eu sabia exatamente o que eu queria fazer de novo, tudo o que a gente tinha construído no JP, mas agora com uma placa independente. E aí eu saí do banco, montamos uma companhia. Depois de 3, 4 anos, a companhia foi vendida. Eu voltei para o banco, de tanto que eu gosto desse banco, mas para fazer uma coisa muito diferente, que foi private banking. Mas bem complementar. E aí, no ano passado, e aí eu já tinha 2 filhos, esse problema da cantina, eu estou PhD, você dá um dinheiro, você fala, José, e aí, meu filho mais velho? Dura 2 dias. Falei, filho, não, mãe, que eu comprei pão de queijo para mim, para o meu melhor amigo e para o outro amigo do meu melhor amigo. Eu falei, mas e o banco sou eu? Não dá, né? E aí, há um ano atrás, a gente foi fazer o que a gente fazia no JP, mas no C6, e construir uma história num banco que ficou do meu coração. Assim. Eu durmo, eu acordo e eu durmo de novo por aquele banco, ele é incrível. Um banco digital, com pessoas jovens, com outra pegada, com tecnologia, e que eu aprendo todos os dias. E, novamente, eu tive a oportunidade de construir um outro negócio dentro de uma placa incrível. Somos em 4.000 pessoas, então a gente pra caramba, e a gente atende 40... Relativamente novo, né? São 8 anos de operação e a gente atende 40 milhões de clientes. Então, cliente para a gente é assim, muito importante. A gente demora muito para conquistar e a gente dá muito sangue para não perder nenhum cliente. Então, todo mundo aqui que é cliente, se não estiver bem atendido, por favor, fala comigo que a gente vai dar um jeito. Então, aí, a minha convivência com o mercado financeiro, ela não é tão rápida assim, ela vai permear por mais de 20 anos, em segmentos diferentes, trabalhando com pessoas diferentes. E hoje, no C6, acho que eu tenho muito mais oportunidade de trabalhar com jovens, com a geração Z, que a gente vai falar hoje, e de como esse jovem se comporta no ambiente de trabalho, no mercado financeiro, que é muito diferente dos outros mercados. A gente tem cada vez menos mulheres querendo trabalhar nesse segmento, que é uma pena, porque a gente, na média, é mais organizado. Mas eu fico procurando, fico caçando, porque eu acho que, no final, faz um bom balanço também. Então, a gente vai falar por gênero, a gente vai falar por gerações, mas acho que a geração Z ela tem um comportamento bem diferente e particular, tem os seus desafios, mas também tem muito a contribuir. E hoje, no banco, acho que grande parte dos nossos colaboradores são muito jovens, muito inteligentes, têm muito para contribuir, são mais velozes, então a gente tem que correr um pouquinho atrás, mas é magnífico, eu adoro. Vou até pegar esse teu gancho para fazer uma próxima rodada de perguntas, que um dos tópicos, eu acho, mais relevantes quando a gente fala de geração Z é a digitalização, né? O quanto isso é intrínseco a tudo que a geração Z faz. Então, vou até já te pegar a intimidade, Maria. Porque você trabalhou muito tempo em banco tradicionalzão mesmo, né, americano, etc. Está no C6, que é completamente diferente. Queria a tua percepção assim dessas diferenças geracionais, não só no ambiente de trabalho, mas também em relação a como se investe, que tipo de produto, né, a geração Z demanda mais, enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que não tem certo ou errado. Existem comportamentos e gerações que investem de forma diferente. Isso é muito complementar, né? Então, eu acho que, na hora que você entende isso dentro de casa, com os seus filhos, ou com as pessoas com quem eu trabalho hoje, você vê essa diferença grande. Eu não tinha esse acesso a investimento na minha época, os meus filhos já têm, a geração da Ana tem super, a velocidade é diferente, a plataforma hoje te dá acesso a muita coisa, e eu acho que essa parte educacional, hoje, eles têm tanto acesso, né? Muito. Seja na escola, seja em casa, seja
numa busca no YouTube, ou seja, na internet, nos bancos digitais, assim. A gente é tão preocupado no C6 com isso que a gente foi o primeiro banco a criar a conta Yellow, que é a conta para menor de idade, que a gente investe muito, muito tempo com os nossos clientes, com os nossos grupos familiares, para ensinar essas crianças a como investir. Então, a gente gamificou, a gente colocou o PlayStation, no caso do meu filho, aí ele vai preenchendo aquele objeto que ele quer de desejo, e aí ele pode, no final do dia, comprar com aquilo que ele guardou da mesada. Então, você tem um conceito e eu acho que você tem um mar aberto para buscar essa informação hoje em dia. E começa dentro de casa, eu acho, né? No meu trabalho, tanto no JP Morgan, que também incentiva para caramba, você tem um dos maiores programas de analista de estágio do mundo, são mais de 300 mil colaboradores ao redor do mundo. Então, você tem programas muito importantes num banco que é tradicional e que sabe que precisa mudar para entender que você atrair novos talentos, você precisa se atualizar em relação a isso. Eu acho que o banco ele é espetacular nisso. No C6, a gente já nasce assim. Então, a gente já nasce tendo um colaborador com uma idade Z, né, a geração Z. Então, a gente tem que saber falar isso. E esse time é um time da pesada. Assim, ele vem, ele sabe o que investir, ele quer saber, ele procura, ele é curioso. É bem diferente do que eu tinha acesso na minha época. Então, acho que a forma da gente incentivar dentro do banco, seja no banco digital, seja no incumbente, é super importante, porque, no final, eles vão com quem você vai trabalhar. Assim, é impressionante o nosso mundo de tecnologia. A gente trabalha, a pessoa mais assim tem 25, 27 anos e manda muito bem. Então, esse cara é um cara que investe, ele te questiona, ele vai atrás, ele conhece, ele não é tão profundo. Eu acho que esse é um tema que depois eu acho que você pode abordar. Você não tem uma profundidade muito grande, ele muda rápido, ele tem pouca paciência para o investimento. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que ele é mais rápido, ele tem mais acesso a muita coisa, então provavelmente tem uma carteira às vezes muito mais diversificada e testa coisa mais avesso a risco. Então, no final do dia, tende a aprender mais com tudo que o mundo te oferece também. Não sei você, o que você acha? Não, eu concordo. Eu vejo que a geração Z é muito adepta também a criptoativos e investimentos alternativos que não se tinha antes acesso, na verdade nem existia, né? O Bitcoin, por exemplo, que é o primeiro criptoativo que funcionou, ele foi criado em 2008. Começou a ser popularizado mais em 2016, 2015. Então, são classes de ativos muito novas e que a gente que nasceu conectado é muito mais fácil para que a gente entenda o que é. Inclusive, eu estava falando com o diretor do mercado Bitcoin, que é uma empresa que é minha parceira, e, assim, é absurdo o quanto que a geração Z investe. Lógico que eles investem em valores menores, só que pensando num longo prazo, faz muito sentido tu já querer pegar essa pessoa que está começando agora e educar desde cedo, porque agora a pessoa não tem dinheiro, mas daqui uns 10 anos. Então, eu vejo muito... Estou muito curiosa para saber qual é o comportamento desses indivíduos no final do dia com a perda, né? Como é que você lida com o quão instantâneo na perda e no ganho? Qual é o comportamento desse jovem que é diferente de 20 anos atrás, assim? Olha aí, eu já tô eu perguntando. Não, tô achando maravilhoso. Não, acho que é um bom gancho mesmo, justamente para entender se essa nova geração ela é mais avessa à perda ou o oposto, né? A perda, ao risco, né, também. O que você sente na prática? Olha, o que eu sinto na prática, né, juntando com o que os depoimentos que elas estão trazendo aqui, a Ana, a Maria, né, que a geração atual ela tem que a gente faz parte da sociedade, né, o imediatismo. Então, a velocidade das coisas, né, das informações, de tudo que a gente está vivendo e o treinamento que eles recebem, né. Então, quando você conta da gamificação dentro da plataforma, mas o mundo hoje é gamificado e ele é gamificado em qualquer ação que a gente tenha nas redes sociais ou na inteligência artificial. Tudo isso é treinamento, né? Então, a gente, na psicologia comportamental, que é a minha área de especialização,
a gente estuda os comportamentos, como eles são reforçados e como eles são adotados ou entram em extinção, e essa gamificação é o que reforça os comportamentos. Então, a gente está sendo treinado hoje, a geração que nasceu nessa realidade, a ser imediatista, porque são sempre respostas rápidas, são recompensas rápidas, de todo tipo, né? Então, agora com a inteligência artificial, a gente é um fenômeno que está surgindo. Eu sou mentora lá no INSPER e eu já mentoro há muitos anos. E foi a primeira turma que a gente percebeu que a resposta ela é tão rápida e pronta que eles nem têm a propriedade da resposta que estão dando, né? Então, é o uso intenso da inteligência artificial sem análise crítica, né? Mas, do ponto de vista do comportamento financeiro, o que eu vejo é que a velocidade e a intensidade dos reforçamentos eles estão estimulando tanto ao imediatismo, e a gente, por outro lado, não está dando preparo em educação financeira ou treinamento de longo prazo necessário para que eles tenham uma vida financeira aí, saudável, né? Que tenham uma vida aí longeva e juntem um patrimônio. Inclusive, essa questão das criptomoedas ou dos investimentos de risco, eu faço orientação financeira para várias famílias de filhos, né? Então, 95% dos meus atendimentos psicológicos de orientação de carreira e educação financeira são jovens, dos 14 até os 30 anos, é o público que eu mais atendo. E aí eu vejo assim que a gente precisa, principalmente dos 14 até os 20, vamos colocar 18 para ser generoso, que é menor de idade, eles ainda não têm o preparo o físico, né, físico-químico para a tomada de risco. Aqui a parte do córtex deles ainda não está fechado o suficiente para lidar com o risco, né? Então, na educação financeira, embora eles aprendam comigo análise fundamentalista, quando vão até o final aí dos módulos que eu ajudo, eles aprendem, mas eu faço um estímulo a fazer a tomada ao conservador, né? Então, a renda fixa, a começar os investimentos por aí. As criptomoedas, os ativos de risco, os ativos digitais, assim, eles têm uma ligação muito forte hoje com a questão das bets, né? Com todo esse mercado digital, infelizmente. Que é muito perigoso e está sendo, assim, acho que a gente ainda não tem a visibilidade do tamanho que é o problema. Eu tentei ser uma evangelista contra, não consegui lidar com forças tão grandes que existem aí do assunto, mas eu prego isso na minha coluna, lá no Estadão Investidor, eu escrevo assim com alguma frequência sobre isso. Eu considero isso uma epidemia assim, no Brasil, muito ligado ao endividamento em todas as classes sociais. Mas o que fazer se já está aí? Ou seja, não vai mudar, tá certo? Assim, chegou. Uhum. Como é que a gente se prepara? Eu preparo o jovem para ou ele investir com mais consciência ou ele entender que aquilo tem um tamanho no portfólio dele ou no que ele vai investir de 100, 10, 15, 20, cada um tem o seu. Porque, assim, o que eu tenho a sensação tudo bem, a gente vai ter regulamentação, você vai tá tudo certo, mas chegou para ficar. Então, ou não? Eu esperava que não, que um dia isso... eu sou otimista, que isso não fique, né? Não sei se eu posso entrar no assunto, Nayara. Você claro, quer? Né? Eu esperaria que não, né? Mas talvez tenha chegado para ficar. A gente vai ver isso, se vai ficar ou não. Mas a questão é que não se prepara mais, né, Maria? Essa sua pergunta, aí eu já não sou tão otimista. Eu vejo a teoria do caos, assim. Eu acho que a gente pode preparar as crianças. Então, aí é dentro de casa, é na família, é naquele horário da mamada, é por aí que começa. É no tempo de espera, né? É fazê-los esperar. É eles aprenderem que existe algum médio prazo, pelo menos, né? Porque as respostas são tão de curto prazo hoje que... agora, os jovens que estão... É muito triste. Eu pego famílias, às vezes, de alta renda, que os filhos de alta renda estão endividados com agiotas. E os pais não sabem. E é uma grande quantidade, não é pequena. Então, isso em todas as camadas e classes sociais, né, que isso está acontecendo.
Então, eu não vejo com muito otimismo, e com esses é muito difícil, porque um dos jovens eu perguntei, mas por que você joga tanto na Bets? Né? Isso aí tem várias, eu poderia passar aqui a noite contando depoimentos, mas primeiro, no comecinho, lá atrás, né? Há 5 anos atrás, eu vi os jovens lançando, pelo menos como despesa, Bets. Aí depois ela migrou passou por investimento e foi para receita, né? Então, a gente está no pior caso, que é ganhar dinheiro através de Bets. Mas por que você fica lá? Você já está vendo que isso está te prejudicando, que você está endividado com a agiota, você está todo enrolado. Aí ele falou, sabe por que eu fico lá? É pelo sininho. O sininho do jogo, lá do Dopamina, do aplicativo, né? Ele é muito parecido com os videogames que eu jogava. E isso me segura porque me dá uma felicidade toda vez que eu escuto o sininho tocar. Então, para a gente ver o nível de treinamento, né, das gamificações em geral e das gamificações do mal, né, que levam a gente ao buraco. Quer comentar, Ana? Claro, claro. Eu vejo muito que o influenciador ele tem um papel extremamente relevante quando a gente está falando de bets. O que a gente mais vê é eu fiz tanto aqui, postando aqui o vale, né? O vale de 10. E a gente sabe que o influenciador ele ganha na perca, infelizmente. E eu acredito que ter uma regulamentação seria algo extremamente importante, mas a gente sabe que se estiverem pagando imposto, está tudo certo. Se as bets estiverem pagando imposto, não vai ter problema. Então, eu acho que cabe muito ter esse tipo de conscientização, ter influenciadores mais sérios. Inclusive, uma coisa que já me questionaram, se eu falo de finanças, será que teria que ter uma regulamentação que só pode falar de finanças quem for certificado? Acho que a Ambima trabalha com isso. Eu acho que estão trabalhando. Discussões sobre isso. Pois é. Então, assim, coibir, porque, né? infelizmente, a gente tem muita promessa de ganho rápido. E não só em bet, mas eu vejo muito no nicho financeiro. E eles traduzem como se fosse um investimento. Antigamente era o day trade. Não só o day trade, mas tem IQ Option. E que, na verdade, quem está ganhando é o influenciador que está ganhando com a perca. Eu vou ser sincero com vocês, eu já recebi proposta de casas de criptomoedas que se dizem sérias, e falaram, você vai ganhar o fixo, por abertura de conta, e pelo volume negociado quando alavancado. Então, eu ganho se a pessoa ganhar, e eu ganho o dobro se ela perder. E isso é extremamente sério, extremamente sério. Então, eu, como educadora financeira, eu sei que eu tenho uma relevância, principalmente com esse público, eu tenho uma consciência muito clara de que eu tenho responsabilidade. E que essas pessoas devem ser responsabilizadas legalmente por isso. Porque isso é um problema que a gente está vendo agora. O nível de endividamento, acho que é o maior, inclusive, que a gente vê nessa geração, se eu não me engano. Acho que até um tópico ligado a esse, que é o que os jovens valorizam. E valorizam no sentido de verem valor mesmo, né? A gente fala muito no senso comum, os jovens não querem bens, querem experiências, e um pouco, né, do que essas bets e outros atrativos do tipo, por isso que eles prendem. Mas queria a opinião de vocês, assim, acho que do teu ponto de vista, né, Maria, inclusive até mais profissional, e a Ana mais comportamental e da Ana até pessoal, né? Então, queria entender assim, o que vocês veem que hoje os jovens valorizam e como isso leva ao consumo, ao investimento, né? O que mudou assim da geração anterior para essa? Começo eu? Pode começar. Então, eu tenho um pouco mais de contraponto. Eu não vejo tanto essa mudança de que as coisas materiais não estão mais valendo. Eu vejo pelo contrário. Inclusive, a gente é uma geração extremamente consumista e consumista por impulso. Então, eu vejo que, sim, a gente ainda quer comprar uma casa, a gente quer também uma viagem, que seria uma experiência, mas quer ter um iPhone, quer ter bens materiais. Eu vejo que isso não reduziu, mas, às vezes, é importante a gente questionar para que a pessoa quer comprar. Eu vejo muito que é para postar nas redes sociais. Eu comprei tal coisa, ou até, né, linkada à exposição. Exatamente, mas até a experiência. Tem alguém aqui que corre? Vocês correriam se não tivesse, talvez, o Strava para postar? Ou, quantos quilômetros eu corri? Correria? Ótimo, ótimo.
Porque eu conheço muita gente que só é para entrar num hype, assim, para as pessoas verem, eu sou parte disso. É muito uma questão de pertencimento, mas eu vejo que as redes sociais muito que moldaram a identidade da pessoa. Então, ela precisa parecer ser perfeita ali e que ela tem todas essas características que se enquadram no perfil. E aí, inclusive, é uma coisa, se a pessoa tem um dia ruim ou, enfim, não faz tal coisa que ela prega, ela é descrachada. Eu vou dar o exemplo da Manu City, não sei se vocês conhecem. Então, ela prega muito de ter uma disciplina, enfim, e ela não conseguiu aguentar a faculdade de medicina. Então, quando ela largou para focar no outro trabalho, ela foi extremamente escrachada por conta disso, sendo que é uma decisão pessoal, todo mundo tem problemas, só que as redes sociais mascaram isso. Então, também, ninguém quer falar, puta, eu tô com um problema aqui, hoje na empresa, só problema, fiquei chorando, não sei o que eu vou resolver. Não. Eu faço isso o dia inteiro. Exato, só pepino. A gente que empreende, a gente sabe. Eu também, hoje, eu tive responsabilidade muito cedo por conta de empresa, então hoje eu tenho que arcar com muitas coisas que às vezes eu fico assim, cara, eu vou sentar e chorar, cadê a minha mãe, entendeu? Cadê a minha mãe? E também não são coisas que são legais de ser postadas, mas é importante que a gente entenda também que a rede social é um filtro. Vocês não querem postar chorando lá. Então, acho que eu fugi um pouco da resposta. Não, mas tem a ver. Queria só aproveitar a Ana Paula, porque isso me lembrou um outro conceito, que é o Fear of Missing Out, né, que é o tal do FOMO. E as redes sociais, elas dão muito FOMO, né? A gente vê as pessoas ali nos stories, agora então no Instant e TikTok, enfim. E isso pode ser perigoso para essa geração, assim, no ponto de vista de consumo, né, do impulso, ou até mesmo de investimento? O que você vê assim na tua trajetória? Sim, vou pegar um gancho aqui do que a Ana falou, né? Que das redes sociais, o que você está perguntando, Nayara, não precisa ser rico mais, é só aparecer, né? Então, exatamente. Acho que esse talvez seja... Quando a gente pergunta do valor da geração, isso é um dos meus trabalhos de orientação profissional, é entender quais são as recompensas do trabalho que o jovem está buscando. Então, é uma das perguntas que eu faço ali na busca do autoconhecimento. E eles têm respostas assim, diversas, né? Então, eu não consigo categorizar o que o jovem hoje valoriza, né? Como generalizar assim uma classe de idade, ou gênero por meninos ou meninas. Eu não tenho essa estatística empírica, né, dos meus atendimentos. O que eu vejo é que eles, como todos nós, como todo ser humano, entende que o dinheiro traz liberdade, autonomia, traz estabilidade, mas eu acho que a estabilidade caiu no descrédito, perdeu a credibilidade, né? Então, acho que ou talvez seja a maior angústia dos jovens ver esse mundo de instabilidade que a gente vive, de todos os tipos. É uma geração que nasceu na estabilidade, né? Então, instabilidade política, instabilidade econômica, instabilidade até de saúde, né? Na pandemia, todas essas velocidades. E a gente fala, né, que a instabilidade leva ao imediatismo e ao curto prazo. Então, é uma questão de contexto, assim, né? A questão de estar fora do FOMO, né? Eu até escrevi algumas colunas sobre isso, do FOMO financeiro, então, do consumismo financeiro, que é tantos influenciadores, né, capturando aquilo que a gente não sabe, que não aprendeu, que não desenvolveu. Então, esse risco, eu até brinco em casa, né, quando falo assim, está todo mundo não sei aonde, está todo mundo na semana do investidor em Nova York, está todo mundo... Falei, poxa, mas está todo mundo em todo lugar, né? Então, a gente está onde aqui? É uma sensação que acho que todos nós passamos aí com as redes sociais, né? E isso também é o treinamento do curto prazo. Então, quando você sente a ansiedade, a angústia, né? A falta, essa questão de eu não faço parte, eu não estou lá, eu tenho que buscar alguma coisa rápida para me satisfazer e preencher esse vazio. Então, o perigo maior que eu vejo hoje é a questão do curto prazo versus o longo prazo, e que a gente ainda tem frases aí que são narrativas que ainda nos convencem, né? Então, tem o livro Não Junte Dinheiro para Nada, né? Não é alguma coisa assim? Tem o Elon Musk falando não precisa juntar nada, que as máquinas vão trabalhar, então não...
E são pessoas que a gente admira, né? E investidor que escreve livro, o Elon Musk, um influenciador mundial, e referência até para essa geração, e que estimula sempre a resposta imediata e do curto prazo. Então, eu vejo tudo isso no mesmo pacote, assim. Eu não sei, eu acho que tem uma preocupação de curto prazo, mas eu acho que tem um ensinamento aqui por trás, assim. Acho que a gente tem uma preocupação muito grande no C6 de educar cada vez mais essa geração, e a gente investe muito tempo nisso. Mas eu aprendo todo dia, e todo dia mais. Assim, eu acho que as ideias novas, essa preocupação do FOMO, ao mesmo tempo, traz um conhecimento, você gera uma comunidade. Né? E, de novo, né, eu não acho que tem certo ou errado, você tem aprendizados e desafios, e a forma de investir ela é diferente. Ponto. E a gente vai ter que saber lidar com isso, se preparar para isso, preparar no mundo financeiro, o banco, instrumentos que vão viabilizar, instrumentos que vão dar o devido cuidado no investimento. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de tentar ir against, assim, ir contra um movimento que está aí. O movimento ele existe. Como é que a gente se prepara, tanto do ponto de vista regulatório quanto do ponto de vista de como investir e entender com essa nova forma de investimento, se ela é complementar, se ela, de fato, ela é nova e o antigo não existe, ou não, espera aí. Isso será só uma forma, ela tá vestida de uma forma diferente, mas a gente está falando da mesma coisa? Será que lá atrás, o nosso investimento em alternativo, investimento offshore, por exemplo? Então, óbvio que você tem uma forma de investir e essa preocupação com o jovem em coisas que traz no bets, uma preocupação em casa e tudo mais, mas está aí. Ou a gente se prepara ou a gente se prepara. E como é que a gente vai fazer isso? Né? Eu acho que hoje também a nossa geração, que não é a geração Z, eu sou super geração Z. Eu acho que é. Né? E aí, como é que a gente prepara os nossos filhos, os nossos jovens, para esse mundo que está aí? Né? Não adianta, no final do dia, passar passando. Maria, só complementar, né, que eu acho que é legal esse debate assim, que você está lançando. Eu vejo, por exemplo, eu bancarizo muito jovem, né, que, inclusive, é muito surpreendente jovens que são ligados às redes sociais, a tudo que é digital, mas não conseguem entrar em conta de banco. Parece que tem um bloqueio, né? É verdade. Dinheiro realmente assim, é um tabu. São muitas etapas. São muitas etapas, muitas senhas, né? Aí tem que. Você já viu o aplicativo do C6? Então, eu ia falar. Maravilhoso. Mas eu ia falar isso, porque eu já vi, sim, o aplicativo do C6 e de vários bancos, porque eu bancarizo e eu lido com vários. E o C6 faz um excelente trabalho, de verdade. E a plataforma é de verdade. Sim, faz aberta. um excelente trabalho. E faz um excelente trabalho com jovens. Com jovem, com a as nossa famílias. Contela. Sim. Maravilhoso. É verdade. Aqui não é porque a gente está na mesma, mas é verdade. Sim. O C6 faz um ótimo trabalho. Agora, com relação assim, ao que a gente faz com essa situação que tem hoje, né? Aí depende de a gente quem, né? Porque assim, é política pública. Porque, como educadora financeira, colunista, uma pessoa que estuda a área, então, às vezes, quando eu falo, eu penso muito em política pública também, né? Então, de alguma forma, assim, a gente precisa cuidar e proteger como política pública, né? Então, é o que está, mas a gente vai aceitar? A gente tem eleição, vamos ficar assim? A gente tem que pensar, né? Porque eu acho que é um conjunto das coisas, BEPS né? faz parte, é isso? A gente aceitou, a sociedade aceitou, discutimos. Eu não vi isso sendo discutido exatamente, assim, em que fóruns a gente aceitou. A gente aceita esse nível de endividamento, a gente aceita que todos os nossos jovens sejam capturados em todas as redes sociais, que as escolas abram a inteligência artificial de uma forma que o pensamento crítico seja eliminado. Eu trabalho na educação, então a gente tem que usar IA, obviamente, né? Eu uso, todos usamos e está aí, e a gente tem que usar. Os agentes agora, o Claude, não sei o quê, mas quando você pega uma turma de graduação das melhores faculdades e essa turma já não tem mais pensamento crítico, uma turma toda agora, então você fala, poxa, então a gente vai, como vai ser o mercado de trabalho então daqui para frente, né?
a gente vai querer isso mesmo? E as empresas? Então, como a gente reforça os comportamentos de carreira? Então, aí como pai e mãe, né, que eu também sou e lido com famílias, aí, então, a gente tem que proteger dentro de casa, treinar e dar os reforçamentos corretos e saber lidar com a nossa própria ansiedade, de não supri-los de tudo, de treinar a autonomia. E aí tem vários fundamentos, como pai e mãe, que a gente precisa fazer também. E o filho que já está capturado, o jovem, né, aquele que eu contei que está... Essa família, os pais não sabiam. Ele era maior de idade, mais de 20, 21. Então, eu não poderia, como psicóloga, acessar a família e falar o que estava acontecendo. Se fosse menor, sim, mas maior de idade, não. Eu atendo o paciente. Eu tenho que falar, estimular que ele fale com os pais e que ele leve, que peça a rede de ajuda. Se tiver uma questão de risco de suicídio, algum risco de vida, aí sim, é obrigação do psicólogo acessar. E tem algo, esse não era o caso, mas tem alguns casos que não são tão raros mais, né? Infelizmente. Então, a família dos jovens também precisa buscar estar próxima a esse jovem e cuidar aí de saúde mental. Aí a gente já não está mais falando, a gente está falando de recuperação. Uma recuperação difícil, talvez mais difícil que as drogas, porque você não consegue tirar o digital da vida da pessoa, né? Então, aí depende de quem, tá, Maria? Eu só quis fazer esse contraponto, porque, assim, tá aí. A gente tem que saber lidar. Mas tem coisas que, como política pública, talvez a gente não tenha que aceitar, e não é para ficar. Vamos lutar contra, né? E tem coisas que a gente tem que aprender em que instância? Na instância acadêmica, na instância da família, no banco, né? O banco lança produtos, então, ok, conhece o público, é seu cliente. Esse aí você tem que saber como fazer. Mas o banco também tem um dever de também proteger o cliente, e muitas vezes o mercado financeiro não atua como proteção total, né? Às vezes atua como incentivador a outros comportamentos não tão bons financeiros. Fiquei curiosa com uma coisa. Como que você atrai e retém as pessoas no banco dessa geração? Não atraio, não retenho. É terrível. Que ela estava falando para a gente, quando a gente fez a call, que ela não recebe muitos currículos de mulheres. Então, já fica aqui a dica. Mas Não, fala aí. brincadeiras à parte, eu acho que, primeiro, a gente trabalha num banco que é super jovem, super legal. Então, eu acho que atrair os jovens, a gente falar da nossa marca, do banco digital bacana. Então, isso, eu acho que atrair o jovem a gente consegue atrair. O problema, no final do dia, é que, quando você entra no seu dia a dia, mesmo num banco digital, ele é cruel. Ele tem rotina, ele tem organização, regularização. Então, às vezes, o jovem ele entra para trabalhar com a gente, e no mundo onde eu trabalho é um mundo onde você tem horário para chegar, horário para ir embora, horário para almoçar, né? E é bem rapidinho, a gente trabalha para caramba muitas horas. Ele fala, puxa, então eu pensava que era uma coisa e agora é outra. Então, a gente tem dificuldade, muitas vezes, de ter aquele jovem fazendo aquele trabalho que ele acha tradicional, chato, mas que é muito importante para criar as ferramentas e os alicerces necessários para ele tomar decisão. Então, eu tive muita dificuldade agora, numa contratação que a gente teve, de atrair mulher. Porque, de novo, é um mercado que é super difícil. A gente passa tentando atrair, a gente vai nas faculdades, a gente explica, a gente quer, mas, normalmente, a gente tem mais o interesse masculino do que feminino, o que é uma pena. Mas isso não reflete no nosso quadro de colaboradores. A gente é bem 50-50, um pouquinho mais de mulher do que homem, um pouquinho mais de homem do que de mulher, mas a gente é bem dividido. É que, na minha área, especificamente, que é uma área mais técnica e mais com um tempo de fora pequeno, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Mas essa é uma pergunta que eu tenho para a Ana também, porque, ao seu redor, as suas amigas, todo mundo foi para que mercado? Aonde estão essas jovens, pelo amor de Deus? O que eles buscam? O que elas buscam? Então, eu vejo muito que estão seguindo o caminho tradicional. Eu fui, da minha época de escola, assim, a única que está fazendo uma coisa diferente. Todo mundo
veio da escola, fez vestibular, está na faculdade, está no primeiro estágio. Sim, não vejo ninguém. Claro, é que agora que eu entrei para uma bolha do digital, aí eu conheço gente disruptiva que começou a empreender, enfim. Mas eu acho que tem muitos jovens ainda que estão seguindo o caminho tradicional, assim. E eu tenho amigas que trabalham na área financeira, também tenho. E aí, ó. Eu vou falar com a Carol. Perfeito. E também tem algumas que trabalham na área de tecnologia. Eu vejo que tem muitas mulheres entrando nessa área assim, de dev, pelo menos de onde eu vim. Eu sou lá de Porto Alegre também, não sei se o sotaque já entregou. Entregou? Então, daqui Mais de São sutil, Paulo. mais sutil, hein? Tô começando a pegar o paulista, assim. Mas Ô, Ana, eu tenho uma última pergunta para você, antes da gente ser expulsa aqui do palco. O que é sucesso para a geração Z? difícil essa, né? Então, eu acho que é um pouco dividido, assim como a Ana falou, que não tem como tu generalizar, porque eu acho que a gente é muito individual, como pessoa também. Mas eu vejo que tem dois extremos. Ou o sucesso para a pessoa é ela ter tranquilidade para poder pagar as contas e muita flexibilidade. Isso é uma coisa que, inclusive, eu vejo que a geração Z, e eu também digo por mim, pô, ter um horário todo dia que eu tenho que ir lá cumprir. Não pode emendar feriado. Banco, né? Então, Trabalha no fim do ano. Eu trabalho de casa hoje também, o time que trabalha comigo também é 100% home office. Tem esse tipo de flexibilidade, mas é porque a gente trabalha muito mais com meta e fazer o que tem que ser feito independente do tempo. Então, se tu vai querer fazer a tua tarefa às 4 da manhã, faça às 4 da manhã, mas me entregue e me dê resultados. Se fizer isso, tá tudo certo. Então, eu vejo que o jovem tem muito dessa pegada hoje, da nossa geração, de querer ter esse tipo de flexibilidade, mas eu vejo que ainda a estabilidade é uma coisa importante. Mas a estabilidade, eu não estou falando, putz, o INSS, que nem a gente já está acostumado do que quer, de ficar numa mesma carreira. Não, não é isso. A estabilidade é, eu tenho uma reserva financeira, eu tenho uma habilidade que, se eu for demitido, eu posso ir para qualquer lugar e vou conseguir me estabilizar de novo. Até, às vezes, networking hoje é um tipo de estabilidade. Pô, eu ligo para Maria, me dá um emprego no C6, caso der errado, entendeu? Inclusive dá, né? Posso atrair uns clientes, ó. Então, eu vejo que primeiro tem essa parte de ter tranquilidade, mas eu vejo também que, por conta das redes sociais, todo mundo ficou rico muito rápido. Todo mundo ficou... fiz milhões. Menos eu. Todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo. Eu falei, rico, rápido. gente, sinceramente, hoje, graças à internet também, eu tenho uma certa estabilidade, enfim, melhorei muito de vida, mas eu não tô aqui não tenho uma BMW na minha garagem, ainda não tenho uma Porsche para eu gravar uns vídeos. Também acho que muita gente faz isso só para conseguir vender mais. Aí entra naquele outro problema de querer vender promessa mentirosa, enfim. Mas tem muito... de respondendo a pergunta do sucesso, é a pessoa que tem muita grana e que tem influência. Assim como vejo que foi para outras gerações, acredito que seja nesse caminho. Eu vejo essa dualidade. Gente, quero super agradecer. Já veio a plaquinha aqui de tempo esgotado. Acho que o mais legal desse painel é que dinheiro ele tem a ver com tudo na nossa vida. Não quando a gente fala, né, de investimento, educação financeira, não é aquele negocinho cheio de caixinha. No fim das contas, está tudo interligado. Então, carreira, né, amizade, networking, estabilidade, relacionamento, está tudo muito interligado. Eu até nem comentei no início, mas eu tenho um podcast junto com 2 outras amigas. Hoje a gente entra ao vivo na CBN 2 vezes por semana, mas justamente a gente criou pensando nisso, em falar de dinheiro conectado com a vida das pessoas e não de forma separada. Então, eu acredito muito nesse tipo de conteúdo, né? Quero agradecer as meninas e, enfim, passou muito rápido. Quem depois quiser, né, pegar os contatos, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade aí depois. Obrigada, gente. Obrigada.